coisa na soleira da porta. Capítulo 2. Edward estava com 38 anos quando conheceu a Asenath Waite. Ela devia ter perto de 23 na época e estava seguindo um curso especial de metafísica medieval na Miskatonic. A filha de um amigo meu a conhecia de antes, da escola Hale de Kingsport, e tratara de evitá-la devido à sua estranha reputação. Era trigueira, apequenada e de muito boa aparência, exceto pelos olhos muito saltados, mas alguma coisa em sua expressão afastava as pessoas mais sensíveis. Entretanto, era sobretudo sua origem e sua conversa que faziam as pessoas comuns a evitar. Descendia dos Waite de Innsmouth, e muitas das lendas obscuras se acumularam durante gerações sobre a decrépita e quase deserta Innsmouth e sua gente. Correm histórias sobre pactos pavorosos por volta de 1850 e sobre um elemento estranho, não inteiramente humano, nas antigas famílias do arruinado porto pesqueiro. Histórias que só Yankees dos velhos tempos conseguem inventar e repetir com a devida horripilência. O caso de Asenath era agravado por ser filha de Ephraim Waite, a filha de sua velhice com uma esposa misteriosa que se mantinha velada. Ephraim morava em uma mansão um tanto decadente da Washington Street, em Innsmouth, e quem viu o lugar, a gente de Arkham evita Innsmouth sempre que pode. Afirma que as janelas do sótão estavam sempre fechadas com tábuas e que ruídos estranhos escapavam da interior com a chegada da noite. Sabia-se que o velho havia sido um prodigioso estudante de magia em seu tempo e, segundo uma lenda, podia provocar ou amainar tempestades no mar quando bem lhe aprouvesse. Eu o havia visto uma ou duas vezes em minha juventude quando ele fora a Arkham consultar volumes proibidos na biblioteca da universidade e havia detestado o rasto cruel, soturno, com sua hirsuta barba cinza escuro. Ele morreu louco, em circunstâncias muito estranhas, pouco antes de sua filha, deixada, por sua vontade, sob a tutela nominal do reitor, entrar na escola Hale, mas ela havia sido uma discípula sua, doentiamente voraz e parecia diabolicamente como ele, às vezes. O amigo, cuja filha frequentara a escola com Asenath Waite, repetiu muitas coisas curiosas quando as novas sobre o relacionamento de Edward com ela começaram a se espalhar. Asenath, ao que parece, usara uma espécie de mágica na escola e parecia mesmo capaz de realizar alguns prodígios desconcertantes. Ela dizia ser capaz de provocar tempestades, mas seu aparente sucesso era, em grande medida, atribuído a um fantástico pendor para a predição. Nenhum animal apreciava, e ela podia fazer cachorros uivarem com alguns gestos da mão direita. Houve momentos em que ela exibiu traços de conhecimento e de linguagem muito estranhos e chocantes para uma garota que assustava as colegas com olhares de esguela e piscadelas incompreensíveis, parecendo extrair uma ironia obscena e prazerosa da situação. O mais extraordinário, porém, foram os casos, bem atestados, de sua influência sobre outras pessoas. Ela era, sem a menor dúvida, uma genuína hipnotizadora. Fixando o olhar, de maneira especial, em uma colega, geralmente provocava nesta um sentimento inconfundível de personalidade trocada, como se ela fosse, por um momento, colocada no corpo da mágica, meio que podendo olhar de frente para seu corpo real, cujos olhos saltados brilhavam com uma expressão que não era sua. Asenath fazia afirmações bizarras frequentes sobre a natureza da consciência e sua independência do corpo físico, ou, pelo menos, dos processos vitais do corpo físico. Tinha maior raiva, porém, de não ser homem, pois achava que o cérebro masculino tinha poderes cósmicos exclusivos e de longo alcance. Se tivesse um cérebro de homem, declarava, poderia não só igualar, mas inclusive superar o pai no domínio de forças desconhecidas.
Edward conheceu Asenath em uma reunião da inteligência, realizada no quarto de um aluno, e não conseguiu falar de mais nada quando veio ver-me no dia seguinte. Os interesses e a erudição dela eram parecidos com os seus, e, além disso, ele ficou extremamente arrebatado por sua aparência. Eu nunca vira a moça, e só me recordava muito de leve de referências casuais, mas sabia quem ela era. Achei lamentável o arrebatamento de Derby por ela, mas não disse nada para desencorajá-lo, pois é com a oposição que a paixão mais prospera. Ele não pretendia, conforme me disse, mencioná-la a seu pai. Nas semanas subsequentes, quase tudo que ouvi do jovem Derby dizia respeito a Asenath. Outros já haviam notado a galanteria outonal de Edward, embora concordassem que ele não aparentava, nem de longe, a sua idade real, nem parecia um par inadequado para sua exótica deusa. Estava só um pouco barrigudo, apesar da vida sedentária e autoindulgente, e seu rosto era completamente liso. Asenath, por sua vez, tinha pés de galinha prematuros causados pelo exercício de uma vontade intensa. Por essa época, Edward trouxe a moça para me conhecer, e pude perceber na hora que o interesse que ele demonstrava não era, de maneira nenhuma, unilateral. Ela o observava o tempo todo com uma aparência quase rapace, e percebi que não havia jeito de desfazer a intimidade deles. Pouco tempo depois, recebi uma visita do velho Sr. Derby, a quem sempre dedicara admiração e respeito. Ele ouvira as histórias sobre a nova amizade de seu filho e arrancara toda a verdade do garoto. Edward pretendia casar-se com Asenath e até andar olhando casas nos subúrbios. Conhecedor de minha grande ascendência sobre o filho, o pai achava que eu poderia ajudar a romper o namoro imprudente, mas lamentando, expressei minhas dúvidas. Dessa vez, não estava em jogo a indecisão de Edward, mas a vontade imperiosa da mulher. A eterna criança havia transferido sua dependência da imagem paterna para uma imagem nova e mais poderosa, e nada podia ser feito sobre aquilo. O casamento foi celebrado um mês depois, por um juiz de paz a pedido da noiva. O Sr. Derby, por recomendação minha, não se opôs, e ele, minha esposa, meu filho e eu assistimos à breve cerimônia. Os demais convidados eram jovens radicais da universidade. Asenath havia comprado o velho lar dos Crowninshield, na extremidade da High Street, e eles pretendiam instalar-se ali depois de uma curta viagem a Innsmouth, de onde trariam 3 criados e alguns livros e objetos domésticos. Provavelmente foi menos em consideração por Edward e por seu pai, mas o desejo pessoal de ficar perto da universidade, sua biblioteca e sua multidão de sofisticados que levou Asenath a se instalar em Arkham e não retornar definitivamente para sua casa. Quando Edward me visitou, depois da lua de mel, achei-o um pouco mudado. Asenath o fizera raspar o arremedo de bigode, mas havia algo mais. Ele parecia mais sóbrio e pensativo, havendo trocado o amu usual de rebeldia infantil por um ar de genuína tristeza. Não saberia dizer se a mudança me agradou ou não. Com certeza, ele me parecia um adulto mais normal do que antes. Talvez o casamento fosse uma boa coisa. A mudança da dependência não poderia constituir um ponto de partida para uma verdadeira neutralização, levando enfim à independência responsável? Ele veio só porque Asenath estava muito ocupada. Ela havia trazido um enorme estoque de livros e utensílios domésticos de Innsmouth. Derby estremecia ao pronunciar esse nome, e estava terminando a restauração da casa e do terreno de Crowninshield. A casa dela, naquela cidade, era um lugar muito perturbador, mas alguns objetos que continha lhe haviam ensinado coisas surpreendentes. Ele estava fazendo rápidos progressos no saber esotérico, agora que tinha orientação de Asenath. Alguns experimentos que ela propunha eram muito ousados e radicais,
Ele não se sentia à vontade para descrevê-los, mas tinha confiança nos poderes e nas intenções dela. Os 3 criados eram muito estranhos. Um casal bem idoso que havia servido ao velho Efraim e se referia, às vezes, a ele e à falecida mãe de Asenath de maneira misteriosa, e uma criada jovem e escura, de feições notariamente anormais, que parecia exudar um perpétuo cheiro de peixe.